Em julho de 92, a França foi escolhida como sede da Copa do Mundo de 98, tornando-se o terceiro país a receber o Mundial por 2 vezes, 60 anos após sediar pela primeira vez. Os craques, as surpresas e todos os detalhes de uma das Copas mais marcantes da história é o que vamos ver agora. Olá pessoal, tudo bem? Bom, finalmente chegamos à Copa do Mundo de 98, na França. A 16ª edição da Copa do Mundo da FIFA. Foi a última Copa daquela década de 90, então é uma Copa muito querida por muitos até hoje. A Copa foi realizada na França entre os dias 10 de junho e 12 de julho de 98. Foi a primeira Copa do Mundo com 32 seleções. Esse aumento permitiu maior presença de seleções da África e da Ásia. O Brasil era o atual campeão, tetracampeão do mundo em 94, nos Estados Unidos. Como falei anteriormente, a França foi escolhida como sede em julho de 92, na votação da FIFA em Zurique, superando a candidatura de Marrocos por 12-7. Essa foi mais uma tentativa de Marrocos para sediar um Mundial. Foi a segunda vez que a França sediou o Mundial, a primeira foi em 1938. A França também foi o terceiro país a sediar a Copa por 2 vezes, após México e Itália. Das ausências marcantes daquele Mundial, tivemos a Suécia, que após ser terceira na última Copa, foi eliminada no grupo com Áustria e Escócia nas eliminatórias europeias. Outra seleção importante a ficar de fora foi a seleção uruguaia, bicampeã mundial, ficou apenas em 7º de 9 seleções nas eliminatórias sul-americanas. O Uruguai, que venceu a Copa América de 95 contra o Brasil, acabou não confirmando a sua recuperação, mais uma vez, segunda Copa seguida de fora. A bola oficial foi a Adidas Tricolore, a primeira bola de Copa do Mundo multicolorida, inspirada na bandeira da França e no galo francês. Uma bola bem bonita, me conta aí nos comentários se você já teve essa relíquia. O mascote oficial, o Futix, um galo azul, símbolo tradicional da França, cores que remetem à bandeira francesa. A música oficial da Copa foi La Copa de la Vida, de Ricky Martin, uma das músicas mais famosas da história das Copas, até hoje muito relevante. Uma Copa extremamente marcante na cultura pop naqueles anos 90, e essa música teve grande contribuição para isso. Essa Copa também teve mais mudanças importantes nas regras do esporte. Foi a primeira Copa com a introdução do Golden Goal, o gol de ouro na prorrogação. Se o jogo terminasse empatado no tempo normal, na prorrogação, quem fizesse o gol levaria logo a classificação. Outro detalhe também foi a proibição de carrinhos por trás. Jogadas perigosas e temerárias eram passíveis agora de cartão vermelho direto. Agora, durante o jogo, cada seleção poderia fazer 3 substituições ao longo da partida. Nas Copas mais recentes, eram apenas 2 substituições, com a terceira substituição sendo permitida apenas ao goleiro. Agora, 3 substituições de qualquer jogador que estiver em campo. Por falar em substituições, tivemos a adesão das placas eletrônicas nesse Mundial. Foi a primeira Copa do Mundo com placas eletrônicas para acréscimos e substituições de jogadores. Uma invenção trazida do Brasil. Foi criada pelo cearense Carlos Eduardo Lambolia em 96 e implementada nessa Copa de 98. Outro detalhe marcante daquele Mundial foi o marketing, principalmente voltado para videogames. Foi, acredito que, a primeira Copa do Mundo que teve vários jogos dedicados. As Copas anteriores, de 86, de 90 e de 94, também tiveram jogos, mas acredito que a Copa pioneira em vários jogos foi a Copa de 98. Comentei abaixo pra mim quais jogos você jogou daquele Mundial. Falando por mim, o primeiro jogo de PlayStation que eu joguei foi Winning Eleven 3, na locadora do meu bairro. Era o jogo daquele Mundial, então eu guardo boas lembranças desse jogo. O sorteio final da Copa do Mundo foi realizado em Marseille em dezembro de 97. Foi o primeiro sorteio de Copa do Mundo a ser realizado em um estádio de futebol. 38 mil pessoas estavam presentes no estádio Velodrome, ou Velodrome. O estádio era do Olympique de Marseille. E antes do sorteio começar, rolou um amistoso muito lembrado até hoje, que foi a seleção da Europa, liderada por Zidane, contra a seleção do resto do mundo, liderado por Ronaldo. Foi esse jogo que criou a fantasia como seria uma dupla de ataque Batistuta e Ronaldo. Esse jogo foi a amostra do que seria essa dupla. O jogo acabou
5-2 para o resto do mundo com o show desses dois craques do futebol mundial. O sorteio também teve mais de 1 bilhão de espectadores no mundo todo. Foi um grande sucesso. Primeira Copa com 32 seleções, 8 grupos com 4 seleções cada. Os 2 melhores passavam para as oitavas. Portanto, não teríamos mais a classificação dos melhores terceiros colocados, como ocorreu em Copas anteriores. O resultado do sorteio você vai conhecer agora, com os detalhes de cada uma das 32 seleções espalhadas pelos 8 grupos daquela Copa. Então, prepare o seu snack favorito, a sua bebida favorita. Se você é novo no canal, se inscreva e ative o sininho para você não perder nenhuma notificação que chegar aqui no canal. Você também pode estar contribuindo, deixando o seu like no vídeo, se gostar do conteúdo, comentando e compartilhando o vídeo com seus amigos, usando o botão do Valeu Demais, tornando-se membro do canal e aproveitando os benefícios, e também fazendo suas compras através dos links do canal. E com isso você vai estar ajudando o Nostálgico Futebol a continuar crescendo. Muito obrigado pelo seu apoio. Vamos aos destaques. Vamos iniciar pelo grupo A, que teve como cabeça de chave a seleção brasileira, atual campeã do mundo, tetracampeã mundial, conquistada na Copa de 94, a 16ª Copa do Mundo, ou seja, é a única seleção a disputar todos os mundiais. A equipe levada pelo velho Lobo Zagallo para aquele mundial contou aí com a ausência sentida do baixinho Romário, que foi cortado um pouco antes daquela Copa do Mundo, uma ausência importante aí para a seleção brasileira. Entre os 22 convocados, vou destacar aqui o goleiro Cláudio Taffarel, goleiro que estava no Atlético Mineiro, um goleiro que brilhou por alguns anos aí no futebol italiano. Da Roma, tínhamos Cafu e Aldair, César Sampaio brilhando no futebol japonês, no Yokohama Flugels, Roberto Carlos, naquela altura um dos melhores jogadores do futebol mundial, jogando no Real Madrid, Ronaldo, fenômeno na Inter de Milão, Rivaldo, craque camisa 10 do Barcelona. Destacar também o Denilson que estava brilhando no São Paulo e que depois daquela Copa bateria um recorde aí no futebol mundial. Se você sabe do que eu tô falando, comenta aí abaixo também. O outro que eu destaco é o atacante Bebeto, brilhou na Copa de 94, ao lado do baixinho Romário no ataque. Ele estava no Botafogo. O capitão da seleção, Dunga, do Júbilo Iwata, do Japão, grande líder daquela seleção. E também outros nomes aí que eu não destaquei, mas que com certeza você vai reconhecer. Vamos agora à seleção do Marrocos, 4ª Copa do Mundo para os marroquinos, a 2ª Copa seguida, a seleção que tem o histórico de ser a primeira seleção africana a passar da primeira fase de uma Copa do Mundo, em 86, quando chegou às oitavas de final. Para essa Copa, tinha no comando o técnico Henri Michel, técnico francês aí de muita história, ele que chega para a sua 3ª Copa do Mundo, a 3ª comandando uma seleção diferente. Ele comandou a França na Copa de 86 e Camarões na Copa de 94. Entre os 22 convocados pelo técnico francês, vou destacar aqui 2 jogadores do Benfica, 2 defensores, Abdelkrim El Hadrioui e Taha El Khalei, ambos jogando em Portugal pelo Benfica. E também o camisa 7, craque da equipe, o meia Mustafa Hadji, que estava no Deportivo La Coruña, ao lado de seu companheiro de equipe no La Coruña, o zagueiro Noureddine Naibet, que foi o capitão da equipe marroquina naquela Copa do Mundo. Noruega agora, 3ª Copa do Mundo para os noruegueses, a 2ª seguida. Como melhor colocação, chegou às oitavas em 1938, também na França. Tentava aí novamente repetir a dose. Os comandados do técnico Egil Olsen, 2ª Copa do técnico no comando da Noruega. Grande trabalho dele, levando aí a Noruega para 2 Copas seguidas. Entre os 22 convocados, ele levou jogadores de grande destaque no futebol europeu, como os defensores Gunnar Halley, do Leeds United da Inglaterra, Ronny Johnsen, do Manchester United da Inglaterra também, ao lado de Henning Berg, outro do Manchester United. Eric Maikland, meia do Panathinaikos da Grécia, Tori Underflow, atacante de grande presença, muito alto, ótimo no cabeceio, atacante que jogava no Chelsea da Inglaterra, Kjetil Hekdal, meia do Hertha Berlin da Alemanha, camisa 10 da seleção, e destaco também o atacante Ole Gunnar Solskjaer, talismã do Manchester United da Inglaterra, mais um do United na seleção norueguesa. O capitão da equipe também jogava na Inglaterra, o goleiro Frode Grodås, do Tottenham Hotspur. E encerrando o grupo com a seleção escocesa, que estava chegando para a sua 8ª Copa do Mundo,
a última disputada em 90, nunca passou da primeira fase e tentaria quebrar essa escrita negativa nessa Copa. Os comandados do técnico Craig Brown para aquele Mundial, os 22 convocados, entre eles eu destaco o goleiro Jim Legton, goleiro do Aberdeen da Escócia, você já viu ele aqui no canal jogando no futebol inglês também. Gordon Durie, atacante do Glasgow Rangers, John Collins, meia de muito talento, um dos destaques daquele meio campo da seleção escocesa, jogava no Monaco da França. Paul Lambert, meia do Celtic, e como capitão o zagueiro Colin Hendry, do Blackburn Rovers da Inglaterra. Na classificação tivemos o Brasil em primeiro com 6 pontos ganhos, em segundo a surpreendente Noruega se classificou com 5 pontos ganhos e eliminados em terceiro Marrocos com 4 e a Escócia com apenas 1 ponto. Um detalhe marcante desse grupo foi a vitória histórica da seleção norueguesa sobre o Brasil, que garantiu a classificação para a seleção norueguesa às oitavas com um gol no finalzinho do jogo. Segunda vez em 3 Copas disputadas que a Noruega se classifica para as oitavas. A segunda, na França, também conseguiu quando disputou em 1938. Chegamos agora ao grupo B, encabeçado pela seleção italiana, a Squadra Azzurra, atual vice-campeã mundial, venceu em 34, 38 e 82. 14ª Copa do Mundo para os italianos, comandados por Cesare Maldini. Sim, pai do capitão da seleção, Paolo Maldini. Outros destaques entre os 22 convocados, vou destacar os 3 goleiros de alto nível. Francesco Toldo, da Fiorentina, Gianluca Pagliuca, jogava na Inter de Milão, e um jovem chamado Gianluigi Buffon, que estava já brilhando pelo Parma. Outros destaques, a defesa forte com Fábio Cannavaro do Parma, Alessandro Nesta da Lazio, e no ataque jogadores de extrema qualidade como Alessandro Del Piero da Juventus, Roberto Baggio do Bolonha, craque Baggio, após o pênalti perdido na Copa anterior, estava aí em mais uma Copa do Mundo, e o jovem atacante Christian Vieri, que estava brilhando aí já no futebol europeu, jogando no Atlético de Madrid da Espanha, e outros nomes aí que eu não destaquei, mas que com certeza você vai lembrar também. O capitão da equipe, como já mencionei, o craque da defesa, Paolo Maldini, do Milan. Chegamos agora à Áustria, 7ª Copa do Mundo para os austríacos, a última disputada em 90, com melhor colocação, 3º lugar em 1954. Dos convocados do técnico Herbert Prohaska, eu vou destacar o goleiro Michael Konsel, que jogava na Roma da Itália, grande goleiro, o atacante Ivica Vastic, jogava no Sturm Graz do seu país, Andy Herzog, meia de muita qualidade, camisa 10 do Werder Bremen da Alemanha, e como capitão o atacante Toni Polster, um dos melhores atacantes da história da Áustria, atacante que jogou a Copa de 90 e estava de volta para aquela Copa do Mundo também, ele jogava no Colônia da Alemanha. Vamos agora à seleção chilena, 7ª Copa do Mundo para o Chile, a última disputada em 82, como melhor colocação, 3º lugar em 1962, quando foi a sede do Mundial. O Chile estava de volta aí à Copa do Mundo após uma longa suspensão por conta daquele episódio do goleiro Rojas no Maracanã, no jogo contra o Brasil em 1989. Os comandados do técnico uruguaio Nelson Acosta. Eu vou destacar o goleiro Nelson Tapia, do Universidade Católica, o meia José Luis Sierra, do Colo-Colo do Chile, torcida São Paulina vai lembrar dele, e no ataque 2 ótimos jogadores, o atacante Marcelo Salas, grande destaque do River Plate da Argentina, e ao seu lado no ataque o capitão da equipe, o Ivan Zamorano, grande jogador da seleção chilena, já brilhava aí por anos no futebol europeu, estava jogando na Inter de Milão da Itália. Para encerrar o grupo, vamos de Camarões, 4ª Copa do Mundo para os Leões Indomáveis, 3ª Copa seguida deles, ficaram na primeira fase na última Copa, como melhor colocação chegaram às quartas de final em 90, era até aquela Copa a seleção africana que tinha ido mais longe no Mundial, chegando nas quartas na Copa da Itália. Uma grande ausência da seleção do técnico francês Claude Leroy foi o meia Marc-Vivien Foé, que estava lesionado, acabou não participando daquele Mundial. Entre os 22 convocados, vou destacar o goleiro Jacques Songo, do Deportivo La Coruña, o lateral esquerdo Pierre Uomé, do Lucchese da Itália, Rigobert Song, jogador aí histórico no futebol camaronês, jogava no Metz da França, Patrick Mboma, atacante de muita qualidade, de muita força física, do Gamba Osaka, do Japão. Um jovem chamado Samuel Eto'o estava ali começando a trajetória, jogava no Leganés da Espanha. Lauren, lateral direito, jogava no Levante da Espanha. E o goleiro William Anden,
do Boa Vista de Portugal, um goleiro que tem história no futebol brasileiro. Torcidas de Cruzeiro e Bahia vão lembrar dele naqueles anos 90. O capitão da equipe, François Oman Biik, atacante que jogava na Sampdoria da Itália. Na classificação do grupo, tivemos a esquadra Azurra passando sem dificuldades, com 7 pontos ganhos. E em segundo, a seleção chilena, com 3 pontos, 3 empates, acabou se classificando. Áustria e Camarões ficaram com 2 pontos apenas, eliminados no grupo. Bem curioso essa classificação do Chile, Salas Zamorano, acabou passando aí com 3 empates. E outro detalhe interessante desse grupo foi que todos os gols da seleção austríaca nessa Copa foram marcados nos acréscimos do segundo tempo. Grande curiosidade aí, acabou não sendo o suficiente, foram eliminados. Chegamos agora ao grupo C, grupo encabeçado pela seleção da casa, a seleção francesa, chegava para a sua 10ª Copa do Mundo, a última que disputou foi em 86, como melhor colocação, um terceiro lugar em 58 e também em 86. O técnico da seleção, Aimé Jacquet, levou 22 jogadores e eu vou destacar alguns entre eles. O volante Patrick Vieira, do Arsenal da Inglaterra, Laurent Blanc, zagueiro do Olympique de Marselha, da França, Yuri Djorkaeff, meia de muita qualidade da Inter de Milão, da Itália, Marcel Desailly, grande zagueiro do Milan, da Itália, Zinedine Zidane, o craque da equipe, o camisa 10 cerebral, da Juventus, da Itália, Robert Pires, meia de muita qualidade, de muito talento, no Metz, da França, o jovem atacante Thierry Henry, despontando no Monaco, da França, o lateral direito Lilian Thuram, do Parma, da Itália, o goleiro Fabien Barthez, do Monaco, o meia Emmanuel Petit, do Arsenal da Inglaterra, Christian Karembeu, volante do Real Madrid da Espanha. Por último, destaco o atacante David Trezeguet, mais um jovem despontando no Monaco. Como capitão da equipe, Didier Deschamps, volante da Juventus da Itália. Vamos agora à seleção da Dinamarca, seleção que estava chegando para a sua 2ª Copa do Mundo. A primeira foi em 86, no México, e chegou logo nas oitavas. Ganhou até o apelido de Dinamáquina. E também uma geração de jogadores que venceu uma Eurocopa de 92. Entre os 22 convocados do técnico sueco Bo Johansson para aquele Mundial, vamos destacar o goleiro Peter Schmeichel, do Manchester United, grande destaque inclusive daquela Euro vencida em 92. Da Udinese da Itália, 2 ótimos jogadores, o lateral direito Thomas Elveg e o meia Martin Jorgensen. Do meio pro ataque, 2 irmãos fazendo muito sucesso na seleção, o atacante Brian Laudrup, do Glasgow Rangers da Escócia, e como capitão, o irmão mais famoso, grande craque, brilhou no futebol italiano, no futebol espanhol e estava jogando no Ajax da Holanda. Chegamos à seleção da Arábia Saudita, 2ª Copa do Mundo para os sauditas. A primeira foi em 94, quando conseguiu chegar às oitavas de final. E para comandar a seleção nessa 2ª Copa, simplesmente o técnico campeão da Copa do Mundo anterior, com a seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, na sua 2ª passagem pela seleção saudita. Era a 4ª Copa do Mundo dele, com 4 seleções diferentes, recordista. Entre os 22 convocados que ele levou, vou destacar o goleiro Mohamed Al-Deaea, do Al-Ta'e do seu país, Sami Al-Jaber, do Al-Hilal, Said Al-Owairan, do Al-Shabaab, o Al-Owairan, o autor do gol mais bonito da última Copa. Vocês lembram daquele gol dele contra a Bélgica. E como capitão da equipe, o camisa 15, o meia Youssouf Al-Tunayan, do Al-Hilal. Todos os jogadores convocados jogavam na Arábia Saudita. E para encerrar, vamos de estreante a seleção da África do Sul. Estava chegando ao seu primeiro Mundial, grande feito para os sul-africanos, após um longo período suspenso de competições da FIFA por conta do apartheid que acabou na década anterior. Então chegavam aí ao primeiro Mundial comandados pelo técnico francês Philippe Troussier. De destaques entre os 22 que ele levou, vou colocar o goleiro Hans Vonk, goleiro do Heerenveen da Holanda. Outros destaques, o atacante Phil Massinga do Bari da Itália, o meia Quinton Fortune do Atlético de Madrid da Espanha, o jovem atacante Benny McCarthy do Ajax da Holanda e como capitão o zagueiro Lucas Radebe, que jogava no Leeds United da Inglaterra. Na classificação não tivemos surpresas, a seleção francesa, apoiada pela sua torcida, gabaritou o grupo 9 pontos, classificado ao lado da Dinamarca, que se classificou com 4 pontos ganhos em segundo lugar. A África do Sul terminou em terceiro com 2 pontos e a Arábia Saudita com apenas 1 ponto, ambas eliminadas do Mundial.
Como curiosidade desse grupo, tivemos a demissão do Parreira após o segundo jogo, após a goleada que a Arábia Saudita sofreu para a França. O Parreira acabou demitido da seleção saudita. Vamos agora ao grupo D, grupo que teve a Espanha como cabeça de chave, a seleção espanhola comandada mais uma vez por Javier Clemente, segunda Copa seguida do treinador no comando da Fúria. A seleção espanhola chegava para a sua 10ª Copa do Mundo, chegou nas quartas de final na última Copa e como melhor colocação um 4º lugar em 1950 no Brasil. Entre os 22 convocados, vou destacar volante e zagueiro Fernando Hierro, do Real Madrid, o atacante Raul, também do Real Madrid, grande talento da seleção espanhola naquela época, o meia Guillermo Amor, do Barcelona, e também outros jogadores do Barcelona, como Miguel Ángel Nadal, zagueiro, e o meia atacante Luiz Henrique. Como capitão da equipe, Andoni Zubizarreta, goleiro que estava no Valência. Todos os jogadores convocados jogavam no futebol espanhol e com certeza você vai também reconhecer alguns outros nomes aí que eu não destaquei. Vamos agora à seleção da Bulgária, 7ª Copa do Mundo para os búlgaros, como melhor resultado, um 4º lugar na última Copa disputada em 94. Grande surpresa a seleção búlgara naquela Copa. Entre os convocados do técnico Risto Bonev para aquele Mundial, vou destacar aqui os atacantes Emil Kostadinov, do CSKA Sofia, da Bulgária, o craque da equipe, considerado aí o melhor jogador da história do futebol búlgaro, o Hristo Stoichkov, atacante camisa 8, que estava jogando na ocasião no Al Nassr, da Arábia Saudita. Outro atacante de muita qualidade, Ljuboslav Penev, do Compostela, da Espanha, ele que foi uma das ausências importantes no último Mundial. O meia Krasimir Balakov, do Stuttgart, da Alemanha, um dos grandes destaques da Bulgária na Copa anterior. E também o goleiro Borislav Mihailov, do Slavia Sofia, do seu país, goleiro que estava chegando para a sua 3ª Copa do Mundo. E como capitão da equipe, Trifon Ivanov, o zagueiro carismático do CSKA Sofia, do seu país, mais uma Copa para o Ivanov. Outro grande destaque daquela geração búlgara dos anos 90. Chegamos à seleção paraguaia, 5ª Copa do Mundo para os paraguaios, a última disputada em 86, quando chegou às oitavas de final. Muitos jogadores entre os 22 convocados, conhecidos do futebol brasileiro, inclusive o treinador Paulo César Carpegiani, o brasileiro fazendo um grande trabalho na seleção do Paraguai, classificando a seleção para mais uma Copa do Mundo. E entre os 22 convocados, vou destacar aqui o lateral direito Francisco Arce, o Tique Arce, que jogava no Palmeiras, Catalino Rivarola, zagueiro do Grêmio, Carlos Gamarra, zagueiro que estava brilhando no Corinthians, Celso Ayala, zagueiro do River Plate da Argentina, mas que também teve passagem no futebol brasileiro depois, José Saturnino Cardoso, atacante, faro de gol, cheira-gol do Toluca do México, onde é um dos grandes ídolos até hoje. Roberto Acunha, meia do Zaragoza da Espanha. Júlio César Enciso, mais um no futebol brasileiro, no Internacional. E o atacante César Ramírez, que jogava no Sporting de Portugal. Esse a torcida do Flamengo vai lembrar muito bem. O capitão da equipe era um dos melhores goleiros do mundo na ocasião, o José Luis Chilavert, do Vélez Sarsfield da Argentina. E para encerrar o grupo, vamos de Nigéria, a seleção nigeriana chegando para o seu segundo Mundial. Ao segundo Mundial seguido, na sua primeira Copa em 94, chegaram às oitavas. Grande campanha deles, tentaria repetir o feito neste Mundial. Para isso, contratou um técnico muito experiente em Copas do Mundo, o iugoslavo Bora Milutinovic, grande treinador, chegava aí para a sua 4ª Copa do Mundo, por 4 seleções diferentes, mais um recordista aí, junto com o Parreira, 4º Mundial para o Milutinovic também. Como destaques entre os convocados do técnico iugoslavo, vou colocar aqui grandes jogadores daquela geração nigeriana, o goleiro Peter Rufai, que estava no Deportivo La Coruña da Espanha, Celestine Babayar, o lateral esquerdo do Chelsea da Inglaterra, esse eu vou ter dificuldade de pronunciar e vocês vão me perdoar, Nwankwo Kanu, atacante da Inter de Milão, carrasco brasileiro nas Olimpíadas de 96, a torcida brasileira lembra muito bem dele. Taribo West, zagueiro, mais um da Inter de Milão, muito reconhecido aí no mundo da bola pelas suas madeixas coloridas. Finidi George, meia do Real Betis da Espanha. Rashid Yekini, atacante do Zurique da Suíça. JJ Okocha, meia
craque da equipe, camisa 10, jogava no Fenerbahçe da Turquia. A dupla que vocês usavam muito no videogame, Tijani Babangida, do Ajax da Holanda, e Daniel Amokachi, do Besiktas da Turquia. O meia Sunday Olise, do Ajax da Holanda também, e o atacante Victor Ikipeba, do Mônaco da França. O capitão da equipe era Uche Okechukwu, do Fenerbahçe da Turquia. Na classificação do grupo, tivemos a classificação surpreendente da seleção nigeriana como primeira, com 6 pontos ganhos, e o Paraguai foi o segundo colocado com 5 pontos. A seleção espanhola, cabeça de chave e a principal favorita do grupo, acabou ficando de fora, ficou em terceiro com 4 pontos, não conseguiu se classificar. A seleção búlgara acabou sendo a decepção, não repetiu o feito da Copa de 94, foi o saco de pancadas do grupo com apenas 1 ponto conquistado. Era o fim daquela seleção de ouro da Bulgária. Como detalhes desse grupo, a vitória histórica da seleção nigeriana contra a favorita Espanha, classificação em primeiro do grupo. Espanha deu vexame, eliminada na primeira fase de forma surpreendente. O Paraguai também terminou invicto na primeira fase, grande campanha, grande trabalho do Carpegiani. E um outro detalhe é que Nigéria e Bulgária novamente no mesmo grupo, assim como ocorreu em 94. Chegamos ao Grupo E, um grupo comandado pela cabeça de chave a Holanda, que chegava para a sua 7ª Copa do Mundo, com melhores resultados, 2 vice-campeonatos nos anos 70, em 74 e 78, e também na última Copa chegou até as quartas de final, quando perdeu para a seleção brasileira, comandada nessa Copa por Guus Hiddink, grande treinador holandês, e entre os 22 convocados por ele para aquela Copa, vários destaques, e que eu vou citar aqui alguns, o goleiro Edwin van der Sar, do Ajax, grande goleiro, Michael Heisiger, lateral direito do Barcelona, da Espanha, Jaap Stam, zagueiro bota medo de qualquer um, do PSV Eindhoven, da Holanda, Ronald de Boer, meia do Ajax, Dennis Bergkamp, atacante de muita qualidade, um dos craques da equipe, jogava no Arsenal da Inglaterra, Patrick Kluivert, atacante camisa 9, jogava no Milan da Itália, Clarence Seedorf, do Real Madrid da Espanha, grande jogador, Marc Overmars, jogador de muita qualidade que foi eleito o melhor jogador jovem da Copa de 94, estava no Arsenal ao lado de Bergkamp. E também destaco Edgar Davids, meia de muita qualidade da Juventus da Itália. O capitão da equipe, Frank de Boer, zagueiro, também jogando no Ajax ao lado do irmão Ronald. Vamos para a Bélgica agora, 10ª Copa do Mundo para os belgas, 4º lugar em 86, foi sua melhor colocação. Na última Copa chegou às oitavas de final. Dos 22 convocados do técnico Georges Likens, eu vou destacar Mark Wilmots, atacante meia do Schalke 04 da Alemanha, Luiz Oliveira, atacante brasileiro naturalizado belga, ele que nasceu em São Luís do Maranhão, estava jogando na Fiorentina da Itália. Os irmãos Mipenza, Mbo e Emile, ambos atacantes e jogavam no Standard Liège da Bélgica. Luc Niels, atacante de muita qualidade do PSV Eindhoven da Holanda, e o craque Enzo Schifo, dessa vez com a camisa 14, o meia estava no Anderlecht do seu país. O capitão da equipe, Frank van der Elst, do Clube Bruges da Bélgica. Vamos aos mexicanos agora. México chegando para a sua 11ª Copa do Mundo, como melhor colocação, quartas de final nas 2 Copas em que sediou, em 70 e 86, e na última Copa chegou até as oitavas de final. Destacar aqui alguns jogadores comandados pelo técnico Manuel Lapuente naquela Copa. O goleiro Jorge Campos, histórico goleiro mexicano, estava jogando no Chicago Fire dos Estados Unidos. Cláudio Suárez, outra lenda da seleção, estava no Chivas Guadalajara, do México. Cuauhtémoc Blanco, atacante do Necaxa, grande destaque da equipe, ao lado também de Luiz Hernández, outro atacante do Necaxa. Francisco Palencia, também atacante do Cruz Azul. E todos eles tendo como capitão, mais uma vez, Alberto Garcia Aspe. O líder da equipe no campo jogava no América do México. E para encerrar o grupo, vamos de Coreia do Sul. A seleção sul-coreana chegando para a sua 5ª Copa do Mundo, a 4ª seguida, acabou nunca passando da primeira fase nesses mundiais, tentaria ir mais uma vez, dessa vez comandada pelo lendário Cha Bum-kun, grande lenda aí no futebol coreano, ele que estava comandando a sua seleção nessa Copa do Mundo. E entre os 22 que ele levou para aquela Copa, eu vou destacar os 2 veteranos, Hwang Sun-hong, atacante do Pohang Steelers, o zagueiro Hong Myung-bo, do Bellmare Hiratsuka, do Japão, e o meia No Jung-yeon, do NAC Breda, da Holanda.
O capitão da equipe era Choi Yong-il, zagueiro do Busan Daewoo Royals. Na classificação, tivemos Holanda e México passando, ambos invictos com 5 pontos cada. A Holanda ficou em primeiro pelo saldo de gols e eliminados Bélgica e Coreia do Sul. A Bélgica terminou em terceiro com 3 pontos, a Coreia acabou sendo na lanterna com 1 ponto apenas, mais uma Copa sem passar da primeira fase. A curiosidade desse grupo foi Cha Bum-kun, técnico mesmo sendo uma lenda no futebol do seu país, acabou demitido da Coreia do Sul após a goleada que sofreu na segunda rodada para a Holanda, assim como Carlos Alberto Parreira, também demitido após a segunda rodada. Agora vamos ao grupo F, que teve como cabeça de chave a seleção alemã, 14ª Copa do Mundo para os tricampeões mundiais. Na última Copa, chegaram até as quartas de final. Os comandados do técnico Bert Vogts, mais uma Copa com ele no comando, a segunda seguida, tinham como destaques entre os 22 convocados. Vou começar citando os 3 goleiros: Andreas Kopke, que jogava no Olympique de Marselha, Oliver Kahn, do Bayern de Munique, e Jens Lehmann, do Schalke 04. 3 goleiros de grande nível, estavam bem de goleiros. Alguns veteranos de Copas anteriores, como Jürgen Kohler, do Borussia Dortmund, da Alemanha, Olaf Thon, do Schalke 04, Andreas Möller, também do Borussia Dortmund, Lothar Matthäus, líbero do Bayern de Munique, ele que estava nessa Copa do Mundo igualando o recorde de participações em Copas do Mundo com o goleiro mexicano Antônio Carvajal, grande conquista para Lothar Matthäus. Outros veteranos, Ulf Kirsten, atacante do Bayer Leverkusen, Thomas Hassler, meia, camisa 10 do Karlsruhe, da Alemanha, e um novato, o atacante Oliver Bierhoff, primeira Copa do artilheiro da Udinese, da Itália. O capitão da equipe, outro veterano, campeão do mundo em 90, Jürgen Klinsmann, atacante de muita qualidade, muito faro de gol, estava jogando no Tottenham, da Inglaterra. Vamos agora à Iugoslávia, 9ª Copa do Mundo para eles, a última disputada em 90, como melhor colocação, um 4º lugar em 1930 e 1962. Tudo isso como a Grande Iugoslávia. O país acabou sendo dividido com a dissolução da Grande Iugoslávia em 91 e com isso surgiu, além de outros países, a República Federal da Iugoslávia, que é essa a seleção da Copa de 98. Mas contando com toda a história da Grande Iugoslávia, essa é a 9ª Copa do Mundo. A seleção comandada por Slobodan Santrak levou apenas 2 goleiros para aquele Mundial, mais uma seleção a fazer isso. Vou destacar grandes jogadores de uma geração de ouro do futebol iugoslavo. O zagueiro Miroslav Djukic, que jogava no Valência da Espanha. Os 2 meias, Vladimir Jugovic, da Lazio da Itália, e Dejan Savicevic, do Milan, também da Itália. Grande jogador, um dos craques daquela seleção. Predrag Mijatovic, atacante do Real Madrid da Espanha. Sinisa Mihailovic, grande zagueiro, grande batedor de faltas da Sampdoria da Itália. Atacante Savo Milosevic, do Aston Villa da Inglaterra. Dejan Stankovic, meia do Red Star Belgrade, famoso Estrela Vermelha. Torcedores da Inter e da Lazio vão lembrar muito bem dele também. Darko Kovacevic, atacante da Real Sociedad da Espanha. E como capitão, o craque da equipe, veterano também da Copa de 90, Dragan Stojkovic, do Nagoya Grampus Eight, do Japão. Vamos agora para os americanos, a seleção dos Estados Unidos, chegando para a sua 6ª Copa do Mundo, a 3ª seguida, com melhor colocação, 3º lugar em 1930 e 8ª de final para eles na última Copa, quando jogaram em casa, quando foram eliminados pelo Brasil de Bebeto e Romário. Diferente de 94, todos os jogadores convocados para essa Copa estão jogando em clubes. Isso foi graças ao profissionalismo que chegou na terra do soccer com o surgimento da MLS. Entre os 22 convocados do técnico Steve Sampson, eu destaco Brad Friedel, goleiro do Liverpool da Inglaterra, grande goleiro. Tabby Ramos, meia do New York, New Jersey Metro Stars, não guarda boas lembranças da seleção brasileira na última Copa. Eric Wijnaldum jogava no San Jose Clash do seu país. Cobb Jones, meia do Los Angeles Galaxy, torcedor do Vasco vai lembrar muito bem dele. Marcelo Balboa, do Colorado Rapids, zagueiro mais um veterano da Copa anterior. Casey Keller, goleiro do Leicester City da Inglaterra. Brian McBride, atacante do Columbus Crew. Claudio Reina, meia, líder técnico daquela seleção, jogava no Wolfsburg da Alemanha. E o zagueiro Alexi Lalas, do Metro Stars,
uma das lendas do soccer americano. O capitão da equipe era o volante Thomas Dooley, que jogava no Columbus Crew. Ele que tem uma curiosidade, ele é alemão, se naturalizou americano e vai poder, nesse grupo, enfrentar a seleção do país onde nasceu a Alemanha. E para encerrar o grupo, vamos de Irã. O Irã chegando para a sua segunda Copa do Mundo. A primeira foi em 78 na Argentina, onde ficou na primeira fase. O técnico Jalal Taleb convocou 22 jogadores e que eu vou destacar alguns deles. O meia Mehdi Madavikia, que jogava no Persepolis do seu país. Ali Daei, talvez o grande destaque técnico daquela seleção, jogava no Arminia Bielefeld da Alemanha. Kodadad Azizi, mais um atacante que jogava no futebol alemão no Colônia. E como capitão, o goleiro Ahmad Reza Abedzadeh, que jogava no Persepolis do Irã. Na classificação do grupo, tivemos Alemanha e Iugoslávia passando para as oitavas e terminaram empatados com 7 pontos ganhos. A Alemanha venceu no saldo de gols. Em terceiro ficou o Irã, com 3 pontos ganhos e, como decepção do grupo, os Estados Unidos. Detalhe para o jogo histórico da segunda rodada nesse grupo, os Estados Unidos enfrentando o Irã. O Irã acabou vencendo por 2-1, num jogo aí marcado para a história das Copas. Tem todo um lado político envolvido nesse jogo. Não vou entrar em detalhes, mas foi um jogo marcante para muitos e o Irã acabou saindo vencedor. Grande vitória deles contra a seleção americana. Agora chegamos ao grupo G, que teve como cabeça de chave a seleção da Romênia, que chegava para a sua terceira Copa seguida, a 7ª Copa no total, e como melhor colocação, chegar às quartas de final na Copa anterior, na Copa de 94. Os comandados do técnico Angel Iordanescu, mais uma Copa no comando da Romênia. Entre os 22 que ele levou para aquela Copa, vou destacar o lateral direito Dan Petrescu, do Chelsea, da Inglaterra, George Popescu, zagueiro do Galatasaray da Turquia, Dorinel Munteanu, meia do Colônia da Alemanha, Adrian Ilie, atacante do Valência da Espanha, Bogdan Stelea, goleiro do Salamanca da Espanha, Ili Dumitrescu, um dos grandes destaques da Romênia na Copa anterior. Ele estava jogando no Atlante do México. E como capitão, o craque cerebral George Hagi, que estava no Galatasaray da Turquia. Terceira Copa do Mundo para o Hagi, veterano aí da seleção romena. Vamos agora à seleção inglesa, 10ª Copa do Mundo para os campeões do mundo em 1966, quando sediaram a Copa. A última Copa disputada foi a de 90. Entre os 22 jogadores convocados pelo técnico Glenn Hoddle, grande lenda aí do futebol inglês, nenhum dos jogadores jogava fora da Inglaterra. Grandes nomes como David Seaman, goleiro do Arsenal, Sol Campbell, zagueiro do Tottenham Hotspur, Paul Ince, do Liverpool, Tony Adams, lenda do Arsenal, o zagueiro Gareth Southgate, do Aston Villa, David Beckham, um grande destaque, o craque da equipe do Manchester United, Ted Sheringham, atacante também do Manchester United, Steve McManaman, meia do Liverpool, Gary Neville, lateral direito do Manchester United, Paul Scholes, meia também do Manchester United, Michael Owen, o menino prodígio aí dos ingleses, atacante, estava no Liverpool, e o zagueiro Rio Ferdinand, do West Ham United. Outros jogadores que eu não destaquei, mas creio que você vai reconhecer. Alguns também já apareceram aqui no canal. O capitão da equipe era o atacante Alan Shearer, grande atacante do Newcastle. Colômbia, 4ª Copa do Mundo para os colombianos. A equipe que teve como melhor colocação as oitavas de final da Copa de 90. A última Copa acabou decepcionando, prometia muito, acabou ficando na primeira fase na Copa de 94. Os comandados do técnico Hernán Darío Gomes tinham como destaques, entre os 22, o goleiro Oscar Córdoba, do Boca Juniors da Argentina, Ivan Córdoba, zagueiro do San Lorenzo, também da Argentina, Faustino Asprilla, atacante de muita qualidade do Parma da Itália, Victor Aristizábal, mais um atacante que estava jogando no São Paulo, Fred Ricon, meia histórico aí no futebol brasileiro, e na época estava jogando no Corinthians. E também o goleiro Farid Mondragon, do Independiente da Argentina. Todos eles tendo como capitão o craque Carlos Valderrama, que estava jogando na MLS no Miami Fusion, dos Estados Unidos. Vamos encerrar o grupo com a seleção da Tunísia, que chegava aí para a sua segunda Copa do Mundo. A anterior foi em 78, na Argentina, e acabou ficando na primeira fase. O técnico da equipe era o polonês Henryk Kasprzak. Entre os 22 convocados, ele levou um jogador brasileiro naturalizado tunisiano,
o meia José Clayton, mais um de São Luís, mais um, assim como Oliveira da Bélgica, mais um jogador maranhense naturalizado nessa Copa do Mundo. Ele jogava no Étoile du Sahel da Tunísia. Outro destaque, o lateral direito Hatem Trabelsi, do Sfaxien, do seu país. Ele que vai ser reconhecido por alguns, principalmente os que acompanham o futebol holandês. O capitão da equipe era o zagueiro Sami Trabelsi, outro que jogava no Sfaxien, da Tunísia. Na classificação, tivemos a Romênia em primeiro com 7 pontos ganhos, seguido pela Inglaterra com 6. Acabaram as duas se classificando para as oitavas. A Colômbia acabou novamente decepcionando, ficou na primeira fase com apenas 3 pontos ganhos, enquanto a Tunísia foi a lanterna com apenas 1 ponto ganho. E para encerrar a fase de grupos, vamos de grupo H, que teve como cabeça de chave a seleção argentina. E uma curiosidade interessante nesse grupo é que as outras 3 seleções, todas estreantes em Copas do Mundo. Então vamos aos detalhes de cada uma, começando com a Argentina, que estava chegando à sua 10ª Copa do Mundo, com 2 títulos mundiais, a de 78 e a de 86, ficou nas oitavas em 94. O técnico da equipe era Daniel Passarella, inclusive é o único na história que participou como jogador dos 2 títulos mundiais da seleção argentina e agora estava tentando aí o tricampeonato, dessa vez como técnico. Entre os 22 jogadores que ele levou, diversos nomes de destaque brilhando aí no futebol europeu e que eu vou destacar agora com vocês aqui, como o zagueiro Roberto Ayala, do Napoli da Itália, José Chamou, da Lazio da Itália, zagueiro também, outro zagueiro Roberto Sensini, do Parma da Itália, atacante Cláudio Piojo Lopes, do Valência da Espanha, Gabriel Omar Batistuta, grande atacante, grande camisa 9, da Fiorentina da Itália, mais uma Copa para o bate-gol, Ariel Ortega, meia do Valência da Espanha, Juan Sebastián Verón Labrujita, meia da Sampdoria da Itália, Abel Balbo, atacante também histórico do futebol italiano, estava na Roma da Itália, Hernan Crespo, atacante, um grande destaque do Parma da Itália, Marcelo Gallardo, meia do River Plate do seu país, Javier Zanetti, lateral direito, já brilhava algumas temporadas na Inter de Milão, e o capitão da equipe, Diego Simeone, mais um da Inter de Milão da Itália. Vamos agora à seleção da Croácia, estreante em Copas do Mundo. A Croácia é mais um país que surgiu após a dissolução da grande Iugoslávia e acabou herdando aí uma ótima geração dos iugoslavos, jogadores que inclusive estiveram na Copa de 90 pela seleção iugoslava, agora estavam representando a Croácia nessa Copa de 98. E um dos que estiveram presentes na Copa de 90 pela Iugoslávia acabou sendo uma ausência importante para os croatas nessa Copa, o atacante Alen Boksic, que foi ausência por lesão. Dos 22 convocados do técnico Miroslav Blažević, eu vou destacar primeiro os 3 que estiveram pela Iugoslávia na Copa de 90 e agora estavam representando a Croácia. O meia Robert Prosinec estava jogando no Croacia Zagreb, do seu país. Davor Šuker, atacante do Real Madrid da Espanha, e o lateral esquerdo Robert Jarni, do Real Betis, da Espanha. Destaco também jogadores disputando seu primeiro Mundial, Igor Tudor, zagueiro do Hajduk Split, do seu país, e Dario Simic, zagueiro lateral direito do Croacia Zagreb, também da Croácia. O capitão da equipe era um dos destaques do Milan da Itália, o meia Zvonimir Boban. Chegamos à seleção japonesa, mais uma estreante em Copas do Mundo. Finalmente conseguiram chegar ao Mundial, após aquela tragédia de Doha, em 93, quando ficaram de fora do Mundial de 94, levando um gol nos acréscimos. Então, finalmente conseguiram chegar a uma Copa do Mundo, também muito graças ao sucesso da J-League naquela década de 90. A seleção do técnico Takeshi Okada contou com uma ausência importantíssima, a ausência de Kazu Miura. O Rei Kazu estava fora da Copa do Mundo por desentendimentos com o técnico. Então, chegava aí um pouco enfraquecido a seleção japonesa para aquele Mundial. Entre os 22 convocados pelo técnico Okada, tínhamos aí jogadores de muita qualidade, jogadores que brilhavam na J-League, como o principal deles na ocasião, o meia Hidetoshi Nakata, do Bellmare Hiratsuka, o
atacante Masashi Nakayama, do Júbilo Iwata, o meia Hiroshi Nanami, também do Júbilo Iwata, Shinji Ono, meia do Urawa Red Diamonds, o atacante brasileiro Wagner Lopes, mais um brasileiro naturalizado nessa Copa do Mundo, ele estava jogando no Bellmare Hiratsuka. E também destacar o goleiro Yoshikatsu Kawaguchi, goleiro do Yokohama Marinos. Capitão da equipe, mais um do Yokohama Marinos, o zagueiro Masami Ihara. E para encerrar o grupo, vamos de Jamaica, a seleção estreante em Copas do Mundo. Os jamaicanos comandados pelo técnico brasileiro René Simões, levando os Reggae Boys para o seu primeiro Mundial. Entre os 22 convocados pelo brasileiro, vou destacar aqui o meia Theodore Whitmore, do Seba United da Jamaica, o defensor Frank Sinclair, do Chelsea da Inglaterra, e como capitão da equipe, o goleiro Warren Barrett, do Violet Kickers da Jamaica. Na classificação do grupo, deu a lógica, a Argentina dominou, 3 vitórias, 9 pontos, seguidos pela Croácia. A Croácia fez valer a qualidade dos seus jogadores, chegou em segundo com 6 pontos ganhos, também passou para as oitavas. E os eliminados, em terceiro ficou a Jamaica, com 3 pontos ganhos, e o Japão acabou encerrando a participação na lanterna com nenhum ponto ganho. Uma curiosidade interessante desse grupo foi o meia da Croácia, Robert Prosinec, que marcou um gol contra a Jamaica na primeira rodada do grupo H e, com isso, se tornou o único jogador na história a fazer gols por 2 seleções diferentes em Copas do Mundo. Um feito histórico aí para o Prosinec, ele que marcou pela Iugoslávia em 90, inclusive na Copa de 90 ele foi eleito o melhor jogador jovem, e agora fazendo gol pela Croácia na Copa de 98. Chegando agora às oitavas de final da Copa do Mundo, começando com o confronto entre Itália e Noruega. Mais uma vez, Christian Vieri sendo decisivo para a esquadra azzurra, ele que marcou em todos os jogos da primeira fase, novamente marcando nesse jogo o gol que classificou a Itália contra a Noruega. A Itália venceu por 1-0, a Noruega fez aí uma ótima Copa, mas ficou nas oitavas, e Itália nas quartas. Vamos agora para o confronto sul-americano, o Brasil contra o Chile, com o show de Ronaldo e de César Sampaio, que marcaram cada um 2 gols, contra o Chile de Salas e Zamorano. A seleção brasileira não tomou conhecimento dos chilenos, venceu por 4-1. O Chile que acabou saindo desse Mundial sem vencer nenhum jogo sequer, 3 empates e essa derrota, eliminado, Brasil avançando para as quartas de final. França contra o Paraguai, grande campanha dos paraguaios comandados por Paulo César Carpegiani. E a França teve muita dificuldade para vencer esse jogo, para furar a ótima defesa dos paraguaios, mas já na reta final do segundo tempo da prorrogação, aconteceu o primeiro gol de ouro da história dos mundiais, o gol de Laurent Blanc, fez valer a classificação para os franceses para a próxima fase. Derrota dura para os paraguaios, fizeram uma ótima campanha. Destaco aí o zagueiro Gamarra, acabou terminando a Copa com 0 faltas cometidas em todo o mundial. Grande torneio Gamarra fez, fica aí o registro, primeira vitória com gol de ouro da história das Copas. Dinamarca contra a Nigéria, atropelo da Dinamarca no time de Bora Milutinovic. Dinamarca não tomou conhecimento, venceu por 4-1, passando para as quartas. Alemanha contra México. México fez 1-0, porém a Alemanha, com toda a sua qualidade e experiência, acabou virando o jogo. México mais uma vez fica de fora nas oitavas de final, a Alemanha passando para as quartas. Agora, Holanda contra a Iugoslávia, grande jogo, um dos melhores jogos daquela fase. O jogo estava muito equilibrado, empatado em 1-1. A Iugoslávia teve a chance num pênalti que Mijatovic acabou desperdiçando e viu a Holanda sair vencedora com um gol nos acréscimos de Edgar Davids e enterrando o sonho da Iugoslávia de avançar no Mundial. A Holanda acabou se classificando 2-1 para os holandeses. Croácia contra a Romênia, mais um grande jogo daquela Copa. Jogo equilibradíssimo, com Davor Šuker decisivo. 2 ótimas seleções, acabou dando Croácia. Primeira Copa dos croatas, já alcançando as quartas de final. 1-0 para os croatas. E encerrando com o grande clássico mundial, Argentina contra a Inglaterra. Um confronto marcante para ambos, por motivos políticos e até pelo jogo da Copa de 86, La Mano de Dios, e todos os gols foram no primeiro tempo, um empate de 2-2 no tempo normal, um jogo que contou com a expulsão de David Beckham no início do segundo tempo, num lance com o Simeone, um jogo que contou com golaços de Michael Owen, de Zanetti, que acabou sendo decidido nos pênaltis e que deu a Argentina por 4-3 com a defesa final do goleiro Carlos Roa.
a Argentina passando para as quartas de final. Por falar em quartas, vamos a ela. Começando com um grande confronto europeu, a Itália pegando os anfitriões, a França. Grande jogo, muito equilibrado. No tempo normal e na prorrogação, o jogo terminou 0-0. Acabou indo para os pênaltis. O jogador que todos tinham mais expectativa nessa disputa de pênaltis era Robbie Baggio, por conta do que aconteceu em 94. Ele acabou convertendo o seu pênalti, porém Di Biagio não. Acabou perdendo e a França acabou passando e eliminou a Itália. E aí vemos os pênaltis sendo o pesadelo da Azzurra pela terceira Copa seguida. Vamos ao confronto entre Brasil e Dinamarca, jogo equilibradíssimo. Dinamarca deu muito trabalho para a seleção brasileira, abriu o placar, o Brasil acabou virando o jogo, a Dinamarca empatou novamente, com essa comemoração lendária aí do Brian Laudrup, mas Rivaldo de longe, um chute bem colocado, uma tacada de bilhar, venceu o goleiro Peter Schmeichel e selou a classificação da seleção brasileira. Vitória do Brasil por 3-2 e classificação para as semifinais. Holanda contra a Argentina, mais um jogaço. Jogo muito equilibrado até o final do segundo tempo, quando Ariel Ortega acabou sendo expulso. E, num lance de genialidade de Dennis Bergkamp, a Holanda achou o segundo gol no finalzinho do jogo e venceu por 2-1, garantindo classificação para as semifinais. Argentina eliminada nas quartas. E o último confronto dessa fase, a tricampeã Alemanha contra a surpreendente Croácia. E a Alemanha teve uma dificuldade muito grande, porque ainda no primeiro tempo teve a expulsão de Christian Warnes. E isso prejudicou muito os alemães na partida. A Croácia, com uma ótima seleção, aproveitou e fez história. Venceu o jogo por 3-0, chegando à primeira semifinal na sua primeira Copa. Uma das maiores surpresas da história dos mundiais. Chegamos agora às semifinais, começando com o confronto do tetracampeão Brasil contra a seleção holandesa. Um jogo extremamente equilibrado, duas ótimas seleções, jogadores de grande nível no futebol mundial. O empate no tempo normal, por 1-1, acabou levando o jogo para a prorrogação. O resultado se manteve e o jogo foi para os pênaltis. E aí brilhou o Taffarel, decisivo, com duas defesas. Acabou classificando o Brasil, que venceu na disputa por 4-2, garantindo a segunda final de Copa seguida. A outra partida das semifinais, a anfitriã França, enfrentando a surpresa Croácia. Mais um dos jogos históricos daquela Copa. A Croácia abriu o placar no começo do segundo tempo com Suker, porém a França acabou virando aquela partida com 2 gols de Lilian Thuram. Aqueles gols foram os 2 únicos que ele marcou pela seleção francesa, justamente os 2 gols que levaram a França para a sua primeira final, histórico aí na carreira de Lilian Thuram. Brasil e França fariam a final do Mundial. Na decisão do terceiro lugar, então, ficou Holanda contra a Croácia. E mais uma vez, Davos Suker fez a diferença, marcou o gol e ajudou a Croácia a fazer história, vencendo os holandeses por 2-1 e ficando com o terceiro lugar na Copa da França, grande campanha das duas seleções. E chegamos a ela, a grande final, Brasil contra a França, Brasil atual campeão, tetracampeão mundial, contra a França, que buscava aí o primeiro título. A seleção brasileira entrou no jogo completamente desligada e a França aproveitou disso, marcou logo 2 gols de cabeça com o Zinedine Zidane ainda no primeiro tempo em 2 cobranças de escanteio. Brasil completamente atordoado em campo. Nos acréscimos do segundo tempo, Emmanuel Petit selou de vez o título dos franceses. A França conquistava seu primeiro título mundial jogando em casa. Venceu o Brasil por 3-0. Uma final histórica para os franceses e também para os brasileiros, de forma negativa. A final foi marcada pelo caso Ronaldo. Problemas antes do jogo, ficou fora da escalação inicial e só foi confirmado minutos antes da partida. Até hoje é um dos episódios mais misteriosos da história das Copas e da história da seleção brasileira. Uma derrota extremamente traumática aí para a seleção tetracampeã do mundo. Trazendo algumas curiosidades daquela Copa, foi um torneio que marcou o auge aí de jogadores como Zinedine Zidane, Ronaldo, Bergkamp, grande Copa do Dennis Bergkamp e também grande Copa de Davos Suker. O Brasil, finalista, acabou a Copa com uma pior defesa daquele Mundial, com 10 gols sofridos. Na primeira Copa, com 32 seleções, com quase 2,8 milhões de espectadores, quase 44 mil por jogo em média. A França tornou-se a 6ª seleção a vencer uma Copa jogando em casa e até o momento que eu estou gravando este vídeo, foi o último anfitrião a ganhar uma Copa. Destacar também a seleção croata, mais uma vez, uma grande surpresa, estreava como um país independente em mundiais
terminou em terceiro lugar, uma campanha histórica e, como eu falei antes, tiveram a sorte de pegar uma boa parte daquela geração de ouro da antiga Iugoslávia, fez muita diferença para os croatas. A média de gols dessa Copa do Mundo foi de 2,67 por jogo, levemente inferior à da Copa de 94, e como artilheiro máximo, Davor Šuker, com 6 gols marcados, grande destaque da Croácia. Falando agora dos melhores daquela Copa do Mundo, tivemos eleito como melhor jogador do Mundial, Ronaldo Fenômeno, do Brasil. Ele foi muito importante para levar a seleção à final. O prêmio Yashin de melhor goleiro foi para Fabien Barthez, da França, e a revelação foi Michael Owen, da Inglaterra. Na seleção da Copa, uma novidade, agora não era apenas o time titular, mas aí eu separei por posição, então os goleiros foram Barthez, da França, Chilavert, do Paraguai, os defensores foram Thuram, da França, Frank de Boer, da Holanda, Gamarra, do Paraguai, Desailly, da França e Roberto Carlos, do Brasil. No meio campo, Dunga e Rivaldo, do Brasil, Michael Laudrup, da Dinamarca, Zidane, da França, Davids, da Holanda. E no ataque, Ronaldo Fenômeno, Davor Šuker, da Croácia, Brian Laudrup, da Dinamarca, Dennis Bergkamp, da Holanda. Sem dúvida, mais uma grande Copa, uma Copa especial para muita gente. Eu posso dizer que aquelas 3 Copas daquela década de 90 foram muito especiais, muito marcantes, cada um a seu modo. Comenta abaixo o que você achou desse Mundial, qual é a sua lembrança daquela Copa do Mundo. Se eu esqueci de algo, se eu deixei de mencionar algo e você lembra, comenta aqui abaixo, participa, faz o canal junto comigo, porque você é peça-chave aqui do Nostálgico Futebol. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação, deixa o seu like se gostar do conteúdo, compartilha com seus amigos que também são nostálgicos por futebol. Também deixar para você a sugestão de participar com Valeu Demais, torne-se membro do canal e aproveite os benefícios que o canal oferece. E também confira a playlist de outras Copas do Mundo que eu trouxe e os guias de campeonatos que eu sempre trago aqui no canal, tá certo? Essa foi a Copa do Mundo de 98 na França. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, um abraço.